Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num dos textos mais elétricos e honestamente mais estranhos da literatura antiga, o Evangelho de Marcos. Exato. Nossas fontes são o próprio texto e uma análise que o coloca não como uma biografia, mas quase como um roteiro de filme de ação. É uma ótima definição. E essa é a nossa missão aqui, né? Tentar entender por que Marcos parece ter sido escrito com uma urgência quase febril. A sensação é de que não há tempo para longos discursos, para histórias de infância. Nada disso. A ação já começa na primeira página e não para mais. E tem uma palavra que parece ser a trilha sonora disso tudo: imediatamente. Exato. Se a gente pensa em outros evangelhos, tipo Mateus, o foco é muito no que Jesus disse. Temos o Sermão da Montanha, as parábolas. Que são longos, né? São longos. Marcos, por outro lado, é obcecado pelo que Jesus fez. A palavra grega iltos, que a gente traduz como logo ou imediatamente, aparece mais de 40 vezes. É um recurso que, assim, empurra a narrativa para frente numa velocidade impressionante. Ok, vamos desvendar isso então. É quase como se o autor estivesse dizendo: olha, presta atenção, não pisca, porque está tudo acontecendo agora e não tem tempo a perder. É exatamente essa sensação. E essa velocidade não é, assim, uma hipérbole. Ela é clara desde a primeira cena. Não tem introdução lenta, genealogia, nada. A história simplesmente explode. E que explosão! O capítulo 1 já é uma montanha-russa. Jesus é batizado por João Batista. Imediatamente, no versículo 12, o texto diz: logo o Espírito o leva para o deserto. Certo. Ele passa 40 dias lá. Assim que ele volta, a notícia é que João foi preso. E a reação de Jesus, sem pausa, ele imediatamente começa a pregar na Galileia. E aí ele já começa a montar a equipe dele. E até isso acontece numa velocidade absurda. Absurda, ele está andando pela praia, vê Simão e André, que eram pescadores, e fala: sigam-me. O versículo 18 é chocante de tão curto. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Não tem diálogo, não tem um deixa eu pensar. Nada. É só ação. Uma decisão que muda a vida deles, tomada em um segundo. E a cena se repete. Sim, um pouco mais à frente ele vê Tiago e João. Chama os dois. O versículo 20 diz que eles deixaram o pai no barco e o seguiram. Imediatamente. Nossa. Logo depois, ele entra na sinagoga, ensina de um jeito que espanta todo mundo, expulsa um espírito impuro e, como se o dia não estivesse cheio, no versículo 29, logo que saíram da sinagoga, foram para a casa de Simão e curaram a sogra dele. É vertiginoso. É uma sequência de eventos quase sem pausa para respirar. Em pouquíssimos versículos a gente tem um batismo, uma tentação, um início de um ministério, 4 discípulos chamados e 2 milagres enormes. O efeito disso é criar a imagem de uma força da natureza. Alguém com um propósito tão claro que não tem espaço para hesitação. Mas isso me faz pensar. Essa forma de contar a história, tão focada em ação e em poder, para quem essa mensagem era direcionada? E aí que a coisa fica fascinante. O consenso dos estudiosos aponta para os cristãos em Roma. Em Roma. Em Roma. E quando você entende esse contexto, a estrutura de Marcos faz todo sentido. Roma era o centro do poder mundial. Uma cultura que valorizava o quê? Ação, autoridade, força. Uau, espera um pouco. Então você está dizendo que a própria estrutura, a ausência da história do nascimento, essa velocidade toda, é uma escolha, digamos, de marketing para o público romano. Isso muda tudo. Exatamente isso. Para essa audiência em Roma, que, vale lembrar, estava sofrendo perseguição, uma longa genealogia judaica ou profecias do Antigo Testamento não teriam o mesmo impacto, sabe? Faria menos sentido para eles. Muito menos. Eles precisavam ver um poder que fosse reconhecível. E mais importante, superior ao poder que eles viam todo dia, o poder de César. Marcos apresenta Jesus não como um mestre, mas como um comandante em campo. Então, o Evangelho de Marcos é, em essência, uma demonstração de poder que desafia diretamente a autoridade máxima da época. É uma narrativa de confronto. Precisamente. E Marcos constrói a autoridade de Jesus em arenas que um romano entendera na hora. Primeiro, autoridade sobre a natureza.
No capítulo 4, tem aquela cena famosa da tempestade. Certo, no Mar da Galileia. Isso. Os discípulos, que eram pescadores experientes, estão em pânico, o barco afundando, Jesus se levanta e diz pro vento e pro mar: acalme-se, aquiete-se. E tudo para. A reação dos discípulos é a chave. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que nem César podia fazer. Exatamente, nem César. Isso para um romano é alucinante. Ok, controlar a natureza já é uma demonstração de poder imensa. Mas e as outras formas de poder que os romanos valorizavam? Tipo, poder militar, espiritual? Marcos toca nisso. Toca de uma forma incrivelmente subversiva. No capítulo 5, Jesus encontra um homem possuído por demônios. É uma das cenas mais intensas do livro. E quando Jesus pergunta o nome do espírito, a resposta é arrepiante. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Espera aí, legião. Como a unidade militar romana? Exato. Legião não é um nome qualquer. É um termo técnico-militar para uma unidade de até 6.000 soldados. Nossa, a simbologia é muito forte. É um confronto simbólico direto. Jesus, um homem sozinho, contra o poder esmagador de uma legião. E Jesus vence. Ele expulsa a legião inteira. A mensagem para os cristãos em Roma seria cristalina. O poder de Cristo supera o poder militar de Roma. E por fim, o poder sobre o que mais assustava a todos, né? A morte. Exato. No mesmo capítulo, ele ressuscita a filha de Jairo. Ele entra no quarto, pega na mão da menina e diz, Talita cumi, que é, menina, levante-se. E ela se levanta. Certo. Se a gente junta as peças, Marcos está mostrando que Jesus tem autoridade sobre o mundo natural, o mundo espiritual e a própria morte. Ele está apresentando Jesus com os títulos que os romanos reservavam só para o imperador. Senhor, Filho de Deus. É uma declaração teológica, mas também profundamente política. E perigosa. Ok, entendi. Ele é essa figura de poder avassalador, mas ao mesmo tempo, e aqui a história fica bem mais complexa, ele faz umas coisas muito estranhas que parecem minar essa imagem, não é? Por exemplo, ele vive mandando as pessoas calarem a boca. Exatamente. E isso nos leva aos grandes paradoxos de Marcos. A narrativa não é um retrato simples de poder, é cheia de tensões. E a primeira, como você falou, é o que os estudiosos chamam de segredo messiânico. É um padrão quase irritante no texto, né? Sim, ele se repete o tempo todo. No capítulo 1, ele cura um leproso e a primeira instrução é uma ordem severa. Olhe, não diga nada a ninguém. No capítulo 3, os espíritos gritam, tu és o Filho de Deus, e ele os repreende, proibindo que revelassem quem ele era. E o clímax é quando Pedro finalmente declara, tu és o Cristo, e a primeira coisa que Jesus faz é mandar todo mundo ficar quieto. Qual é a lógica? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, ao que tudo indica, é que Jesus estava travando uma guerra contra as expectativas do seu próprio povo. Como assim? A ideia de Messias ou Cristo, na época, estava muito carregada de um significado político e militar. O Messias esperado era um libertador nacional, um novo rei Davi, que ia pegar em armas e expulsar os romanos. Ah, entendi. Então, se a notícia se espalhasse que o Messias chegou, as pessoas o interpretariam da forma... Completamente errada. Elas tentariam transformá-lo num general revolucionário. Se a fama dele se baseasse só nesses milagres de poder, as multidões o arrastariam para um palácio e tentariam coroá-lo à força. O que destruiria a missão verdadeira dele. Totalmente. Ele precisava primeiro esvaziar o título de Messias desse conteúdo político para depois preenchê-lo com um novo significado. O segredo era um jeito de controlar a narrativa e ganhar tempo para redefinir o que era ser rei. E essa redefinição é o maior paradoxo de todos. É uma inversão total da lógica de poder, tanto a romana quanto a nossa. O que nos leva à segunda tensão, a ideia do rei servo. Sim. O coração de todo o Evangelho de Marcos talvez esteja numa única frase, no capítulo 10, versículo 45. Jesus disse, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu entendo a ideia, mas para aquela audiência em Roma, isso não correria o risco de ser visto como fraqueza? Como Marcos evita essa interpretação?
É uma ótima pergunta, porque para a mentalidade romana, essa frase seria um absurdo. Poder era dominar. Servir era a marca dos escravos. Certo. O que Marcos faz é genial. Ele coloca essa frase no contexto de uma cena muito humana. Tiago e João, dois dos discípulos mais próximos, chegam e pedem os cargos mais importantes no futuro reino dele. É o equivalente a dois estagiários discutindo quem vai ser o CEO enquanto a empresa está pegando fogo. A falta de noção é impressionante. Exato. E a resposta de Jesus choca todo mundo. Ele diz que no reino dele, a lógica é invertida. Os grandes não são os que dominam, mas os que se tornam escravos de todos. O trono que esse rei busca não é de ouro, é uma cruz. Ele está subvertendo a própria definição de poder. E essa parte sobre os discípulos sempre me deixou perplexo. Porque não são só Tiago e João. Marcos parece, assim, sabotar a credibilidade de todos os apóstolos. O que nos leva ao terceiro paradoxo. A representação deles como um grupo de fracassados. Brutalmente honesto é a melhor descrição. Em outros evangelhos, eles têm momentos de grande fé. Em Marcos, eles parecem estar num estado de confusão perpétua. A lista de falhas é longa. É muito longa. Na cena da tempestade, Jesus pergunta: "Vocês ainda não têm fé?" Depois da multiplicação dos pães, o texto diz que eles não entenderam nada porque seus corações estavam endurecidos. Eles discutem sobre quem é o maior. E a situação só piora à medida que a cruz se aproxima, né? Piora drasticamente. Pedro, que tinha acabado de declarar Jesus como o Cristo, o repreende e é chamado de Satanás. É a repreensão mais dura do Novo Testamento. Nossa. E no momento crucial, quando Jesus é preso, o versículo é curto e devastador. Então, todos o abandonaram e fugiram. E claro, Pedro negando que sequer o conhecia. 3 vezes. Qual a vantagem narrativa de fazer isso? Por que mostrar os futuros pilares da igreja de uma forma tão negativa? Eu acho que o objetivo é deixar uma coisa absolutamente clara. O herói dessa história é Jesus. E apenas Jesus. A missão, a salvação, nada disso depende da competência dos seres humanos. Se dependesse, a história teria terminado ali no jardim, com todos fugindo. A fraqueza deles ressalta a força de Cristo. Exatamente. A fraqueza deles serve para ressaltar, por contraste, a força, a fidelidade e a graça de Cristo. É uma mensagem radical de que a fé não se baseia na nossa perfeição, mas na perfeição dele. E é com esse protagonista solitário, traído, abandonado, que chegamos ao clímax. A cruz, a morte e o túmulo vazio. E é aqui que Marcos nos deixa com um dos finais mais abruptos e provocadores que existem. Sim, esse é o ponto que mais choca. Os manuscritos mais antigos e confiáveis que temos de Marcos terminam no capítulo 16, versículo 8. Certo. O contexto é: as mulheres vão ao túmulo no domingo. Encontram a pedra removida. Dentro, um jovem de branco lhes dá a notícia: ele ressuscitou, vão e digam aos discípulos. E a reação delas é o que define o final. O texto diz: saindo, elas fugiram do túmulo, pois o tremor e o pavor as haviam possuído, e não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Fim. Ponto final. Espera aí. É só isso. A história termina com as mulheres aterrorizadas, fugindo em silêncio por causa do medo. Não tem a aparição de Jesus. A grande comissão. Eu lembro da primeira vez que li e achei que faltava uma página na minha Bíblia. A sua reação é a reação de séculos de leitores. É tão desconfortável que, com o tempo, adicionaram finais mais felizes, que são os versículos que vemos hoje. Mas a grande maioria dos especialistas concorda que o original parava ali, no versículo 8. O final abrupto parece ser intencional. Mas por quê? Qual o propósito de terminar a boa notícia com medo e silêncio? Porque, ao fazer isso, Marcos quebra a quarta parede. A história da ressurreição foi entregue às mulheres. A missão foi dada a elas. Mas o medo as paralisou. Elas não disseram nada a ninguém. E nesse exato momento, a narrativa escrita para. E a tocha é passada simbolicamente para quem está lendo ou ouvindo.
A história delas termina ali e a nossa começa. Exatamente. Então, para recapitular, Marcos é um evangelho de ação, escrito por um público que entendia poder, apresentando um rei que desafia Roma. Mas um rei paradoxal, cujo poder se manifesta no serviço e cujo trono é uma cruz. Um rei que, no fim, foi abandonado por todos. Isso. E isso nos traz de volta esse final em aberto. O evangelho termina com uma pergunta implícita que ecoa no silêncio assustado das mulheres. Diante da notícia mais transformadora da história, qual será a reação? Será o medo que leva ao silêncio, como delas? Ou será a coragem que leva à proclamação, preenchendo o vazio que o texto deliberadamente deixou? Marcos não nos dá a resposta, ele nos força a criá-la.